Olá, meus queridos, a paz do Senhor. Eu venho nesse instante em que Deus nos tem concedido realizar aí a vontade divina. Gostaria de chamar a todos para fazer essa reforma na igreja, porquanto nesses últimos dias o espírito do anticristo tem feito coisas terríveis na igreja e a igreja não tem percebido, porquanto essa igreja não está visando as escrituras sagradas. E eu quero chamar a atenção de vocês para algo que os pastores estão fazendo com o dízimo e que o povo evangélico não está se dando conta da gravidade desse assunto. Porque eles dizem que a denominação deles é Casa de Deus. Porém, nós temos um grande problema aí, porque o Espírito Santo não habita em templos feitos por mão de homens. E a graça diz que Deus iria habitar no coração do homem, no templo que ele criou. Então vamos ver o que a Bíblia diz sobre o dízimo e a quem deve ser dado esse dízimo. Ok? E vamos começar por Mateus 7, do capítulo 6. E a palavra diz assim, ó: Não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas. Não aconteça que as pisem com os pés, e voltando-se vos despedacem. A maioria dos cristãos vão entender essa palavra, principalmente no que tange aqui as pérolas aos porcos, que você não deve falar palavras a quem não tem entendimento ou coisa nesse sentido. Não é isso que a palavra está dizendo aqui. Veja que não deis aos cães as coisas santas e nem não deis aos porcos as vossas pérolas, estão no mesmo versículo. Ou seja, fazem parte de um só assunto. Porque as coisas santas não podem ser pérolas? Claro que são. E na graça, o dízimo não é coisa santa? Claro que sim. E na graça, essa pérola preciosa que é o dízimo e as ofertas do povo de Deus, não são pérolas? Não são coisas preciosas aos olhos de Deus? Não tem o olhar divino atentado para o que está acontecendo na igreja nestes últimos dias, no que tange a sua noiva, e o roubo e ao escárnio que aqueles que se encontram nos púlpitos estão fazendo com a noiva do Cordeiro? Então, esses cães precisam ser identificados à luz da Bíblia. Venha comigo e nós vamos saber quem são esses cães, porque, repito, Mateus 7, versículo 6, não deis aos cães as coisas santas. Vamos ver quem são esses cães. Nós temos aqui, deixei marcadinho aqui, Filipenses capítulo 3, versículo 2, diz assim: Guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros. Veja bem, cães e maus obreiros. Quando você vai para Apocalipse 22, 15, lá vai estar esses cães e esses maus obreiros, distinguindo ali os pecados que eles cometem, as infrações e coisa e tal. Então os cães não herdarão o reino dos céus. Mas a Bíblia diz que cães são pastores? Sim, a Bíblia diz que cães são os pastores. Vamos lá. Isaías 56, versículo 11. A Bíblia vai dizer assim, vá lá na sua Bíblia e você vai encontrar isso. É muito importante que você viva segundo a Bíblia. É muito importante que você entenda o que está escrito na palavra de Deus concernente aos dízimos e aos pastores. E estes cães são gulosos, não se podem fartar, e eles são pastores. A Bíblia está dizendo explicitamente, enfaticamente, e estes cães são pastores que não compreendem, que nada compreendem, ou seja,
Essa é a teologia deles. Um é arminiano, o outro é calvinista, um é milanista, o outro é preterista, o outro é marciano, o outro não sei o que lá. Então essa é a teologia deles e essa é a prova bíblica de que eles não entendem, né, de Bíblia, mas de teologia eles entendem muito, porque a teologia deles beneficia, né, a denominação deles, o bolso deles. Então é isso que eles defendem. Mas vamos continuar. Olha só, Isaías 56:11. E esses cães são gulosos, não se podem fartar-se, né? E eles são pastores que nada compreendem. Todos eles se tornem para o seu caminho, cada um para a sua ganância, cada um por sua parte. Ora, é inegável que não há comunhão entre assembleianos no que tange a pastores. Não há comunhão entre os pastores assembleianos e entre os pastores da congregação e entre os pastores da Universal, do Reino do Satanás, e nem na igreja da graça, né? Lá dessa cúpula. Não há divisão de dízimo entre essas pessoas, porque a igreja não entende, né, que o dízimo é para pessoas e não para a instituição, porque a denominação é uma instituição. Então o que ocorre? Quando você vai para a Bíblia Sagrada, você vê na igreja primitiva que os dízimos e as ofertas, o dinheiro que eram depositados aos pés dos apóstolos, eram divididos com todos os irmãos, de forma que ninguém tinha necessidade alguma, porque vendia-se as propriedades e coisa e tal, mas era dividido com a igreja e não com os pastores, ok? Vamos lá. O que a Bíblia fala na velha aliança, né, concernente ao dízimo? Onde deveria se levar esse dízimo? Quando você tinha ali o templo, né, que estava ali em Israel, em Jerusalém, lugar escolhido por Deus, ali você deveria levar o dízimo, só que também era dado a pessoas. E nas denominações, pessoas não estão comendo esse dízimo. Segundo Malaquias 3:10, é para que haja mantimento na casa de Deus. Você não vê comida sendo dada nas igrejas. Eles arrecadam lá as suas importâncias, no que tange a dízimo e oferta, distribuem algumas cestas básicas e pronto. O resto vai para o bolso. Porque funciona assim: a hora que o dízimo está circulando naquela salva, você vê que ali tem homens, né, que vão para uma salinha secreta, porque não pode ser roubado o dízimo até ali, certo? Depois que ele saiu da igreja, quem toma conta desse dízimo? Para quem seria esse dízimo? Você não sabe, mas a Bíblia diz para quem seria esse dízimo. Então, você vai ver aqui, você tem Deuteronômio. Vamos lá, achar rapidinho aqui, Deuteronômio, capítulo 12, Deuteronômio capítulo 12, vamos ler aqui do 17 a seguir. Dentro das tuas portas não poderás comer o dízimo do teu grão, nem do teu mosto, nem do teu azeite, nem os primogênitos das tuas vacas, nem das tuas ovelhas, nem nenhum dos teus votos que houveres prometido, nem as tuas ofertas voluntárias, nem a oferta alçada da tua mão. Ou seja, tudo aquilo que era oferecido ao Senhor você não podia comer na tua casa, mas os comerás perante o Senhor teu Deus no lugar que escolher o Senhor teu Deus, tu e teu filho e a tua filha e o teu servo e a tua serva, e o levita que está dentro das tuas portas, e perante o Senhor teu Deus te alegrarás em tudo que puseres a tua mão. Guarda-te que não desampares ao levita todos os dias da tua vida, né? na terra, todos os dias na terra.
Enquanto você viver sobre a terra, você não pode esquecer dos levitas, né? O dízimo tem que sustentar a vida destes homens. Quem são os levitas na graça? Você vai encontrar esses levitas lá em Efésios capítulo 4, a partir do versículo 11, onde você tem pastor, evangelista, doutor e profeta, porque os apóstolos foram apenas 12. Então vamos lá. O dízimo, ele tem uma finalidade: ser comido. E essa finalidade está longe da nossa realidade contemporânea, não está? Esse dízimo está sendo levado para o bolso dos líderes. E esse povo está pecando terrivelmente por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Quando Cristo disse: se você der um copo que seja a um dos pequeninos de Deus, a ele você deu. Quando Cristo disse: eu estava na prisão, não me visitaste, com fome, não me deste de comer, com sede, não me deste de beber, eu estive frio, não me deste do que vestir. E aí vai as necessidades do ser humano. Então é roupa, é sapato, ou seja, é um benefício para o corpo. Você vê que todo o exemplo do dízimo é dado aos pobres. Você vai na igreja primitiva, você vai com Jesus, é tudo dado aos pobres. Cornélio foi salvo, chamou a atenção de Deus porque estava dizimando na vida dos pobres, né? Ele dava a necessitados. E você não pode esquecer dos levitas. No entanto, meus amados, nessa igreja de Nicolaíta de hoje, infelizmente eu não posso tratar de todos os assuntos em um só vídeo, mas eu convido você a permanecer aqui conosco, nesse canal, onde nós vamos abordar assunto por assunto, porque nós necessitamos de uma reforma na igreja. Eu conheço pastores que não podem pastorear porque Deus tem um chamado na vida destes homens, e estes homens sofrem tanto. Mas eles não podem receber o seu dízimo, por quê? Porque você não conhece Bíblia e você não ama a obra de Deus. Porque se você amasse a obra de Deus, você veria os verdadeiros ministros que estão sofrendo, indo aos montes. Eu conheço, eu sou crente há mais de 20 anos. No entanto, eu sou doutor da palavra e não preciso do seu reconhecimento e nem de reconhecimento de denominação alguma. O que se manifesta em mim é conhecimento. Então, antes que alguém diga, você diz de ti mesmo, eu desafio um homem na face da terra a dizer que eu estou errado no que eu estou dizendo. Eu desafio você a procurar a tua Bíblia e dizer que o dízimo é do teu pastor. O dízimo não é do teu pastor. Mas nessa caminhada que Deus está fazendo, Deus está levantando homens para fazer uma verdadeira reforma na igreja. E ninguém vai parar essa obra. Eu sou apenas um deles. Deus, o Espírito Santo é quem levanta homem. Não é o teu pastor. Não é o teu entendimento. Porque nenhum dos homens tem poder para eleger, né, os seus ministros sobre a sua igreja. Então, diante deste explícito contexto bíblico, o qual o povo evangélico, quem sabe você não esteja vivendo, porque você vê na sua igreja alguém precisando de um sapato do seu lado, alguém precisando de uma calça, de um terno, não sei qual é a vestimenta que vocês usam na sua igreja, alguém precisando de comer, e você deixa de atender o necessitado do seu lado, e você vai dar o dízimo a quem você nunca conheceu, você não sabe para onde vai aquele dízimo. Então você está sendo negligente com a palavra de Deus, porque o dízimo, quem tem que destinar é você. O dízimo, segundo a palavra de Deus, na graça, é para ser dado a homens, conforme nós vemos em Hebreus capítulo 7, versículo 8, aqui recebe dízimo homens que morrem, porém ali Jesus Cristo, aquele que vive para sempre. Então essa igreja negligente, falta de entendimento, tem na verdade fomentado
contribuído para que a promiscuidade, para que a corrupção esteja em cima dos nossos altares. Daí, os pastores defendem que eles são o anjo da igreja e que ninguém pode contestar a teologia deles. E aí, eles têm que ungir o evangelista, eles têm que ungir o doutor e eles têm que ungir o profeta. Vá na tua igreja e fale que o dízimo não é dele, e você vai ver o demônio que se manifesta na vida do teu pastor. Faça isso para você ver. Manda ele provar na Bíblia que o dízimo é dele. No dia da colheita, chega e diz que é para dividir aquele dízimo com os pobres que estão ali. E você vai ver o demônio que se vai manifestar nele. Porque o teu pastor é ganancioso. Acabei de ler a Bíblia aqui. Todas as vezes que a palavra está falando com pastores, a ganância sempre aparece. Mateus capítulo 7, versículo 21. E esse teu pastor não é outro, é o teu pastor. Se ele pega o dízimo, leva para o quartinho e faz o que ele bem entende com esse dízimo, ele é um ladrão do reino de Deus. Ele não se importa com a viúva, nem tampouco você que dá esse dízimo para ele. Ele não se importa com os pobres. Ele não se importa com o órfão. Ele não se importa com as necessidades da noiva do Cordeiro. E o povo evangélico é um povo alienado, porque tem denominação como igreja. Denominação não é igreja. Isso é uma fake news teológica. Denominação é uma ONG do inferno, desviando recursos santos que deveriam atender ao povo de Deus e à igreja nesta terra. Você é culpado de tantos pastores estarem passando fome e necessidade. Você deveria ler a palavra de Deus. Como diz a palavra de Deus, você honra Deus com a boca, mas o teu coração anda longe dele. Ou você daria esse dízimo a quem necessita. Então vamos lá. Vem para a Bíblia, você que é crente. Vamos falar um pouco de palavra de Deus e vamos ver se você consegue provar a sua fé. Vem dispor sobre a razão da sua fé comigo. Neste canal, nós vamos tratar sobre reforma da igreja. Velho Testamento, sai dela, povo meu. Nosso apóstolo Paulo, sai dela, povo meu. Apóstolo João, Apocalipse, sai dela, povo meu. Sai de onde? De instituição que não é o reino dos céus. O Espírito Santo levanta doutor, profeta, apóstolo, Levanta aí o pastor, o evangelista, porém os apóstolos que ele levantou foram só 12 e ficaram atrás. Os pastores não aceitam hoje que quem levanta estes homens é o Espírito Santo. Porque se estes homens falarem a verdade, como eu sou doutor, estou lhe falando a verdade, o dízimo é dos pobres, não são dos pastores. O dízimo é também do evangelista. O dízimo é também do doutor e do profeta. Mas você vê aí um profeta, um doutor e um evangelista recebendo salário? Claro que não. Somente o teu pastor pode fazer isso. E esse é o evangelho no qual você vive. Realidade nua, Realidade crua. Comece a você fazer essa obra de Deus. Comece a você destinando os dízimos a quem a Bíblia diz que merece esse dízimo. Comece olhando do teu lado e vendo as pessoas que passam necessidade. Ora, não saiba a tua mão esquerda ou a direita o que a outra fez. Por acaso, não foi dando aos pobres que Cornélio foi salvo? Cadê o teu conhecimento? Cadê o teu temor? Este é apenas um dos assuntos que talvez te impeça de entrar no reino dos céus. Ora, você pode com o teu coração dar a Deus, mas com as tuas mãos, de fato, você está dando ao diabo. Porque o lugar onde você está destinando o dízimo não é a casa de Deus. Casa de Deus são pessoas. Casa de Deus são necessitados. A gente vai tratar do assunto da hierarquia ministerial.
Porque o teu pastor mente a você quando ele diz que ele é um anjo da igreja e que ele é o maior de todos. Isso é uma grande fake news. Por que o profeta não pode ser um anjo da igreja? Por que o doutor não pode ser um anjo da igreja? É só você pensar. Pense. Eles são nicolaítas. Nicolaítas é aquele que governa sobre leigo. Essa é a palavra, o significado da palavra nicolaíta. Faça um estudo etimológico. É uma palavra composta uma palavra composta de duas palavras do grego, né? É domínio e leigo, aquele que domina sobre leigo. Não tem outra coisa. E Jesus odeia esse tipo de gente. E é por isso que eles vão chegar naquele dia: Senhor, mas eu curei, eu profetizei. Senhor, eu ressuscitei. Senhor, eu falei em línguas estranhas. E Jesus vai lhes falar: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Eu acredito com Deus. Eu espero que você ame a palavra de Deus. Eu espero que você indague ao teu pastor a respeito do destino desse dízimo. Não seja negligente, vá atrás. Ele tem o dever de cumprir a palavra de Deus. Dízimo é para pobre, não é para ele levantar império denominacional. Porque depois ele fecha as portas da igreja e o templo não é dos pobres. O templo é dele. Ele vende a igreja por quanto ele quiser. A denominação é propriedade privada deste mundo. A igreja não tem nada a ver com este mundo. Fica com Deus. Que Deus te abençoe. Vá para a palavra de Deus. Questione o teu pastor. E vem conosco para outro vídeo. Você precisa saber qual é a função do profeta. Qual é a função do doutor. Qual é a função do evangelista. Qual é a função do pastor? O pastor pode mandar em todos os outros? Vamos ver se isso pode. Fica com Deus e que Deus te abençoe. Graça e paz.